Abra a sua Bíblia em Malaquias 3, a partir do versículo 8. Eu quero ler junto com a igreja. Se você está nos assistindo também aí na sua casa, pela televisão, pela Rede Boas Novas, TV Mais Família, pela Rádio Logos, Rádio Boas Novas, Deus te abençoe. E eu creio que essa palavra também é uma palavra libertadora para a sua vida, e você vai ver Deus jorrar e te abençoar se você entender os passos que Ele coloca à luz da sua palavra. Diz assim a palavra de Deus a partir do versículo 8: será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês estão me roubando e ainda perguntam: em que te roubamos? Olha a resposta: nos dízimos e nas ofertas. Com maldição vocês são amaldiçoados, porque estão me roubando, vocês e a nação toda. Tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimentos na minha casa. Ponham-me à prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não lhes abrir as janelas do céu e não derramar sobre vocês bênçãos sem medida. Por causa de vocês repreenderei o devorador, para que não consuma o produto da terra, e não deixarei que as suas videiras nos campos fiquem sem frutos, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações dirão que vocês são felizes, porque vocês serão uma terra de delícias ou deleitosas, diz o Senhor dos Exércitos. Se você é uma palavra de Deus, diga: eu amo a Bíblia. Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, e as outras coisas serão acrescentadas. Já que nós estamos falando de reino, eu quero pregar hoje com o tema: a economia do reino. Eu quero que você entenda como é que funciona a economia da qual você é cidadão. Porque não é fácil a gente tocar nesse assunto aqui na igreja. Sempre é um assunto muito delicado, principalmente em Assembleia de Deus. Eu ministro, eu falo isso com nossos líderes no centro de convenções. A gente precisa aprender a explicar melhor para a igreja o que é dízimo e o que é oferta. Geralmente nós chegamos aqui de maneira automática, a gente lê Malaquias 3, versículos 10, 11 e 12, e traga o seu dízimo e oferta e acabou. Mas a gente às vezes não consegue exaurir, a gente não consegue profundidade, a gente não consegue cavar para que você tenha um entendimento claro daquilo que você está fazendo. E às vezes a gente peca muito. Diz a palavra de Deus: o meu povo perece. Por causa de quê? Por falta do conhecimento. Então, quando nós conhecemos acerca da fidelidade e da generosidade, nós conseguimos tirar e tomar mais proveito delas. E geralmente as pessoas têm dificuldade de ouvir uma pregação disso, porque a Bíblia também fala que Ele coloca tesouro dentro do vaso de barro. O vaso de barro é o mensageiro, é o pastor, sou eu. E Deus colocou um tesouro em mim. Mas muitas vezes o vaso de barro é o que dificulta as pessoas de alcançar o tesouro, porque ele inventa coisas, ele faz coisas, e às vezes é um conteúdo bonito, é bom, é algo extraordinário, mas ele atrapalha a mensagem. Por isso hoje, por favor, tente ir além do vaso de barro que está aqui e tente entender o tesouro que Deus quer transmitir para a sua vida. Eu não quero, o mensageiro não pode atrapalhar a mensagem. E a oração que eu fiz a Deus vindo para cá com muito temor é: Senhor, me ajuda a transmitir essa mensagem de uma maneira clara para o teu povo, para que eles possam prosperar, para que eles possam entender como é que funciona a economia do céu. E aí eu preciso definir algumas coisas para ser um pouco didático para você. Primeiro eu preciso falar para você o que é prosperidade. Prosperidade não é acúmulo de coisas. Posso ouvir um glória a Deus por isso? Deus não diz que é para acumular coisas na terra. Deus fala: se é para acumular, se é para juntar, se é para ter muito, tenham tesouros no céu. Porque nessa vida você não será lembrado por aquilo que você acumulou, você será lembrado por aquilo que você doou. Quem tem muita coisa e não dá nada para ninguém nunca é lembrado, mas quem dá tudo aquilo que tem sempre será não apenas lembrado, mas celebrado. Por que hoje nós celebramos o nome de Jesus aqui acima de todos os nomes? Porque Ele veio para essa terra e Ele doou, e Ele deu. Ele não acumulou nada, Ele deixou aqui na terra tudo aquilo que Ele tinha. Lá nos Estados Unidos estão comemorando durante todo esse mês Martin Luther King.
MLK. Por que eles estão comemorando? Porque aquele homem acumulou muitas coisas? Porque ele era muito rico? Porque ele tinha uma conta rechuchuda e ele ajudava as pessoas? Não, porque ele doou tudo que ele tinha. Os ideais, os projetos e o chamado dele foi tão grande que ele deu a própria vida pela causa e pelo chamado que Deus o levantou para fazer. Por que a nossa igreja, Assembleia de Deus, a gente, não só aqui, mas principalmente em Belém do Pará, falamos tanto de Daniel Berg e Gunnar Wingren, cantamos hinos, mencionamos eles, fazemos a reconstituição da chamada? Por quê? Porque não foram homens que acumularam coisas, eles deixaram tudo que eles tinham aqui nessa terra, quando eles pisaram no Brasil. Eu estou falando dos fundadores da Assembleia de Deus, que hoje eles fundam uma igreja há 110 anos atrás. Hoje, só de assembleanos no Brasil, nós somos 3 vezes a população da Suécia, que é o país de origem deles. Por quê? Chegaram aqui sem dinheiro, sem idioma, sem nada, e deixaram tudo aquilo que eles tinham. Nós lembramos, comemoramos e celebramos essas pessoas, não pelo que eles acumularam, não pelo que eles juntaram, mas pelo que eles doaram. Porque quando a gente dá, a gente é lembrado. Jesus falou, uma mulher chega com um vaso de alabastro e ela derrama tudo aos pés de Jesus. Aí sabe o que Jesus diz? Toda vez que o evangelho for pregado, a memória desta mulher será lembrada. Por quê? Porque ela doou toda a poupança, toda a vida, tudo que ela tinha juntado, acumulado e guardado, ela deu e derramou aos pés de Jesus. Ela é lembrada porque ela doou, não porque ela juntou. Ela nunca vai ser lembrada por acumular, ela é lembrada por contribuir. A ganância nunca é lembrada, mas a generosidade, além de lembrado, é celebrado. Se você for generoso e você dá, você será lembrado por Deus e pelas pessoas. Então, a prosperidade não é o acúmulo de coisas. Prosperidade é quando não me falta nada para eu cumprir o propósito que Deus tem para a minha vida. Então você vai ter que entender que prosperidade sempre vai estar atrelado a propósito. Sempre. Não tem como desassociar as duas coisas. Elas andam lado a lado. Eu estou falando de prosperidade bíblica. Pode vir um pastor aqui, eu mencionei isso numa palavra de oferta, e falar, eu tenho um jatinho, porque eu fui abençoado, e com a mesma unção que Deus derramou na minha vida, me abençoou, você também vai ter. Você vai ter um jatinho, você vai ter 2 jatinhos, glória a Deus, aleluia. Todo mundo prega, todo mundo se alegra, todo mundo pula. Aí a pergunta é, você é um pregador que prega 3 vezes por dia? Você tem um ministério no mundo inteiro? Talvez esse pregador até tenha, só que ele não teve a sabedoria de entender que o propósito dele estava linkado com a prosperidade que Deus deu para ele. Ele precisava de uma locomoção mais rápida para poder ir para o mundo inteiro e pregar. Só que você trabalha 5 minutos do seu trabalho, você mora no quarteirão da igreja, no máximo pega um Uber, vem de carro, demora 15 minutos para chegar na sede. Para que você vai precisar de um jatinho? Não tem nada a ver com o seu propósito. E a gente tem que ter cuidado com esse tipo de pregação, porque é uma pregação sem sabedoria, porque ele está falando sobre a sua vida algo que não tem nada a ver com o seu futuro, e você busca por coisas que Deus nunca projetou para você. Posso falar uma coisa para vocês? Uma boa definição de fracasso? Fracasso é ter sucesso em uma área que Deus não te chamou para desempenhar. E às vezes a gente está correndo para prosperar, para crescer em uma área que Deus falou, para que tu precisa disso? Eu não te chamei para isso, eu não te quero para isso. Comece a entender qual é o propósito que eu coloquei na sua vida. E quando você crescer, quando você prosperar, você vai entender o que eu tenho para a sua vida. Por isso, gente, cuidado com profecia e com palavras proféticas de prosperidade sem propósito. Deus vai te fazer rico, Deus vai te fazer milionário, Deus vai te dar um jatinho, Deus vai te dar um carrão. Para quê? Você precisa. Esse é o plano que Deus tem para a sua vida? Esse é o chamado que Deus colocou para você? Porque, vamos lá, a gente tem que pregar, e eu quero ouvir glória a Deus, aleluia, se você concorda com isso. A gente prega às vezes muito sobre dinheiro, Deus quer te aumentar, Deus quer te dar, mas qual é o propósito que Deus tem para a sua vida? Isso está atrelado com o propósito? O grande problema hoje em dia é que a gente prega sobre o dinheiro. Dinheiro não é fim, dinheiro é ferramenta, dinheiro é meio. Você vai orar para as pessoas, meu irmão, o que você quer? Pastor, eu quero dinheiro. Não é assim.
O dinheiro é uma ferramenta para você alcançar o seu propósito. Se você fala assim: pastor, eu quero ser evangelista e eu vou viajar o mundo inteiro para pregar o evangelho, isso é um propósito, e Deus vai te dar provisão para você alcançar o seu propósito. Entenda qual é o seu propósito, que não vai faltar provisão na sua vida, não vai faltar prosperidade para você desempenhar isso. Então, quando alguém fala: eu quero crescer para ter dinheiro, ele não entendeu o que é propósito. Ter dinheiro não é propósito em lugar nenhum. Ter dinheiro é um meio para você desempenhar e exercer e executar o propósito que Deus tem para a sua vida. Muito cuidado com prosperidade sem propósito. Muito cuidado com esse tipo de pregação. Primeiro, entenda qual é. Porque dinheiro é uma ferramenta. Sabe para que serve o dinheiro? Você vai entender durante essa pregação. Ele serve para ativar a economia do reino dos céus. Isso aqui é fantástico. Mas antes da gente falar de economia do reino do céu, deixa eu falar para você sobre um conceito chamado de porção divina. De Gênesis, capítulo 1, a Apocalipse, você vê esse fio condutor. A porção divina é algo que Deus faz, e tudo que Deus faz, Ele separa uma parte para Ele. Ele pega uma porção e ele fica e não divide com ninguém. Por exemplo, quando a Bíblia fala sobre dízimos e oferta, ele fala assim: traga o seu dízimo. O que é dízimo? 10%. Então essa parte, traga para minha casa. Por quê? Porque ela é minha. Deus não vai se meter nos seus outros 90% não vai ficar dando pitaco não com ele. Ele fala assim: não, só me traz os 10%. Se você quiser comprar uma moto, não é a mim que vocês têm que convencer, fala com a mulher de vocês, e eu duvido que vocês vão convencer ela. Quer uma TV LED 4K, 50 polegadas? Não, eu não vou me meter na sua escolha do que você faz com os outros 90%. Traga para mim a parte que é devida, a parte que é minha. Se foi eu que te dei esse círculo, essa metragem quadrada da sua fazenda e da sua renda, traga para mim. Quer que as coisas vem para frente? Quer comprar isso aqui? Quer comprar para lá? Deus não vai entrar não. Deus não vai te dar pitaco no dia a dia não. Ele fala assim: eu só quero que você entenda que essa parte, esta porção é divina, ela é minha. Esse fio condutor está em toda a Bíblia. No Éden, Deus cria tudo. Ele fala assim: vocês podem se alimentar de todas as árvores, menos dessa. Essa aqui é minha, não toque nela, porque se vocês tocarem, comerem desse fruto, certamente vocês morrerão. Olha que fantástico. Por quê? Porque ela é minha. Deus faz as 12 tribos de Israel. Das 12 ele fala: tem uma que eu separei, ela é diferente, a tribo de Levi. Eles não farão outras coisas a não ser ministrar para mim, porque eu separei essa tribo para ser minha. Não toque nessa tribo. Você tem que entender, Deus não se mete, não diz o que as outras tribos, 11 tribos têm que fazer. Pode ser mercador, pode ser advogado, pode ser atleta, façam o que vocês quiserem. A tribo de Levi não, eu já defini e eu tomei ela para mim. Eles ministrarão para mim. Não toque nesta tribo. Faz um tabernáculo, vocês podem adentrar, vocês podem transitar em todos os ambientes do tabernáculo, menos numa parte bem pequenininha chamada Santo dos Santos. Fica atrás daquela cortininha. Não passe aquela cortina, porque se você pisar lá dentro, você vai ser fulminado instantaneamente. Por quê? Porque de todo o tabernáculo, aquele espaço é meu, eu separei para mim, eu habito naquele local, e eu digo para você: não toque no meu espaço, não adentre, não invada o que é meu. Aí ele chega no seu dinheiro em Malaquias. Sabe o que você tem no bolso, na conta bancária? 10% é meu. Não toca não. E nós lemos: porque se você tocar, você será amaldiçoado. É o que diz o texto. Eu não estou sendo duro não, eu estou abrindo a Bíblia e estou lendo a Bíblia para você. Então isso aqui é um tema que você vê percorrendo durante toda a Bíblia. E se está em toda a Bíblia, é um tema bíblico. Porção divina. Tudo aquilo que Deus faz, tudo que Ele constrói, tudo que Ele dá, Ele fala: essa parte é minha, não toque, senão haverá consequências. Deus quis presentear um mundo com uma nação. Ele criou uma nação chamada
Israel. E dentro de Israel, ele falou: não, eu vou até além, vou ser mais específico. Eu vou separar uma cidade. Essa cidade é minha. Ela será chamada de Cidade Santa, Jerusalém. Todos que se levantarem contra Jerusalém vão ter que se ver comigo, porque ela é minha porção na terra. Não lute contra Jerusalém, pelo contrário, ore pela paz de Israel e pela paz de Jerusalém, porque Jerusalém é minha. Olha que lindo, gente. Ele vai fazendo as coisas, ele vai criando as coisas, vai falando assim, ó, não toca nisso aqui não. Porção divina. Tudo que Deus faz, tudo que Deus projeta, ele separa uma parte, ele fala: isso aqui é meu, não toque. Por que ele diria em Malaquias capítulo 3, ei, vocês roubaram de mim? Você pode roubar, você só rouba aquilo que você tira, que não pertence a você, que é de outra pessoa. Se o dízimo fosse seu, você não estaria roubando. Então Deus está falando: se tu usa isso com outras coisas, você está roubando de mim. Por quê? Porque quando eu te criei e dei para você a sua renda, eu também tenho a minha porção na sua vida e na sua renda. Não toque nesses 10%, traga para mim, porque ele é meu. Não toca não no que é de Deus. Não toca naquilo que Deus separou. Não toca naquilo que Deus consagrou. Bíblia. Você entendeu o que é a porção divina? Glória a Deus. Aleluia. Porção divina. Agora me deixa explicar para você então um conceito, e aí eu vou começar a pregar, de economia, para depois eu falar de economia divina. Economia é algo que todos os países e governos têm. Na verdade, a economia é a vida de um país. Se a economia acaba, acaba o país. É o que sustenta, é o sustentáculo, é o principal aporte de qualquer nação, de qualquer organização, a sua economia. E você vai ter que entender que Jesus, ao vir na terra, ele não veio para ser um líder religioso. Jesus é rei e ele veio estabelecer um reino. Ele é uma figura de governo. Ele não veio aqui abrir uma igreja em termos de denominação. Ele veio aqui instituir o reino dos céus na terra. E quando ele veio, ele deixou muito claro, ele falou assim, ó, eu vim estabelecer o reino dos céus aqui. E deixa eu explicar para vocês como é que funcionam as coisas no meu país, do local onde eu venho. O meu local tem nome, o meu reino chama-se Reino dos Céus. E eu vim aqui consertar erros, falhas que foram cometidas aqui na terra, porque a terra, ela foi feita, ela foi formada e criada a partir do meu reino. Então quando nós criamos a terra, era para a terra operar assim como o céu opera. A mesma modo que existe um Deus que controla e governa tudo, foi feito e criado aqui um habitante, um ser chamado homem, Adão, e ele tinha na terra o mesmo papel que Deus tinha no céu. Então a terra era para refletir o céu, só que ela se desviou, ela se descontrolou, e eu voltei para restaurar o modelo do céu aqui na terra. Só que o governador chamado Adão perdeu o controle da terra. Sabe por que Adão perdeu o controle da terra? Porque ele comeu da porção que era de Deus. Meu Deus, estou pregando isso aqui para alguém. Porque Deus falou, não toca, não come dessa árvore. E ele foi e tomou o que Deus disse que era dele. Gente, deixa eu falar uma coisa para você. Quando nós comemos, quando nós tiramos, quando nós tocamos a porção que Deus disse que é dele, olha o tamanho das consequências. Olha que terrível o que aconteceu. Porque ele invadiu o espaço e a porção divina. Então ao fazer isso, ele perdeu o governo da terra. A terra foi entregue à futilidade, diz a palavra de Deus. E o nosso inimigo, Satanás, se tornou o príncipe, o Deus deste mundo. Só que Satanás nunca foi designado para gerir a terra. Não era para ele. Então por isso que a terra está descontrolada. Tudo está fora do controle. Maremoto, tsunami, erupção, vendaval, furacão. O mar não sabe onde ele deve parar. A água não sabe até onde ela deve avançar. Por quê? Porque o homem perdeu o governo. Não era para ter essas inundações não, gente. Não era para ter maremoto, não era para ter terremoto. Mas o homem perdeu a mão, perdeu o controle e a autoridade da terra. Olha os vendavais, o ar, o vento não sabe a força que ele deve soprar. A gente está sofrendo isso lá no C2? Um vento muito forte. Não era para existir isso. Por quê? Porque o homem entregou a Satanás ao tomar, ao roubar, a tocar aquilo que Deus instituiu e falou, isso aqui vocês não devem tocar, isso aqui é
meu. Por isso que em Romanos fala assim, a terra, ela geme até agora. Ela geme como se fosse uma dor de parto. Por que a natureza está descontrolada? Porque o homem tomou, pegou aquilo que Deus falou que era a porção dele. Existem consequências catastróficas quando a gente toma aquilo que Deus designou, dizendo: não toca nesses, não toca nessa cidade, não toca nesse povo, não toca nessa pessoa. Por quê? Porque eles são separados meus, eu consagrei, eles ministram a mim, eles pertencem a mim. Se você está entendendo, dê glória a Deus por isso. Meu Deus, eu sinto a presença do Senhor nisso aqui. Isso aqui é para quebrar a cadeia, isso aqui é para advento, isso aqui é para abrir os olhos espirituais de muita gente. Então Jesus, ele veio para o mundo para trazer o reino de Deus para a terra. Agora, eu quero fazer um paralelo interessante para você entender e facilitar o conceito que eu quero te passar. Todo reino tem direito de taxar, de cobrar impostos. Eu quero fazer um paralelo entre como nós nos organizamos como países e reinos e como é organizado o reino dos céus. Quando Jesus foi julgado, ele não foi levado para o sumo sacerdote, ele não foi levado para sacerdote judeu, ele foi levado para um governador romano. Pegaram Jesus e falaram assim: Pilatos, é o seguinte, tu tem que matar esse cara, tu tem que parar ele, tu tem que acabar com ele. Por quê? Porque ele está falando que é rei, e se ele é rei, ele tem a habilidade de taxar e pegar imposto do povo, ele vai tirar dinheiro do governo de Roma. Mata esse cara. É um dos entendimentos, porque quem é rei tem direito de pegar e pedir impostos. E tentaram convencer Pilatos de matar Jesus. Glória a Deus, aleluia. Tentaram encurralar Jesus. Senhor, é lícito pagar impostos? Olha a pergunta capciosa que foi feita. O que Jesus disse? Me dá aqui essa moeda. Qual é o desenho que tem nessa moeda? Qual é o emblema? Qual é a esfinge que tem nessa moeda? A de César. Dá a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Em outra palavra, o que Deus está dizendo é: o que você me der, eu coloco a minha imagem. Ah, não, como fala o pregador, é pouco aleluia para mim, é pouco glória a Deus para muita revelação. Tudo aquilo que você entrega para Deus, Deus fala: eu gostei. Já que César, tudo que é dado para ele tem a cara dele, tudo que você me der, eu vou colocar o meu emblema, eu vou colocar a minha imagem, eu vou colocar a minha semelhança. Me dá, que o meu rosto vai ser estampado naquilo que você me dá. Ei, dê os seus filhos para Deus, dê a sua casa para Deus, dê a sua família, a sua empresa, os seus pensamentos, a sua fazenda, o seu dinheiro, o seu ministério, os seus projetos, tudo que você entrega para Deus, Deus fala: eu gostei, eu vou colocar a minha cara naquilo que você me entregou, naquilo que você me sacrificou. Dê para Deus, aleluia. Eu sinto uma unção nessa palavra, porque Deus está falando: meu irmão, bota, eu estou fazendo, você quer que a sua família tenha a minha cara? Me dê a sua família. Você quer que a sua casa, o ambiente onde você mora, tenha a minha cara? Entregue ela para mim, que eu vou imprimir o meu rosto, a minha imagem e a minha semelhança em tudo aquilo que foi dado. Eu sinto a presença do Senhor nessa palavra. Isso aqui é uma palavra que pode te libertar para o resto da sua vida. Enquanto às vezes a gente sai sapateando, gritando e pulando, mas quando chega lá fora a gente continua liso, a gente continua não entendendo como é que funciona a economia do reino. O que o diabo está aqui é desesperado. Não sei porque ainda não foi embora a luz, porque não falhou, porque quando o diabo sente isso, ele fala: eu preciso parar isso, porque isso aqui quebra cadeia, isso aqui abre grilhões, isso aqui liberta pessoas. Quando você entende que o que Deus diz que é dele, você devolve para Deus, entrega mais ainda, Deus vai colocar o rosto, a face, o emblema, a semelhança dele naquilo que você entrega para ele. Aleluias. Deus está quebrando cadeias aqui essa noite, em nome de Jesus. Eu sinto isso, eu sinto uma unção diferenciada nessa palavra, eu sinto. Coloca para mim na tela Efésios capítulo 2, versículo 19, por favor. Assim, olha o que está escrito: vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas são co-cidadãos dos santos e membros da família de Deus.
Aleluia. Cadê os co-cidadãos? Cadê o cidadão do céu? Quem é? Você sabe que não existe membresia de igreja, isso é invenção nossa. A gente fala, porque entrou aqui, não sei o quê, mas porque Deus não te chama de membro da denominação dele. Deus te chama de co-cidadão do céu. Você é um cidadão do céu. Porque o máximo que nós podemos te dar como igreja é uma carteirinha da Assembleia de Deus, não é? É o seu nome, é um registro no banco de dados, que nem está nas nuvens. Nas nuvens, só quem é cidadão do céu. E aí Deus vai ler aqui, Filipenses 3:20. Olha o que diz a palavra de Deus em Filipenses 3:20. Pois a nossa pátria está onde? De onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então Deus fala o seguinte: olha, vocês são cidadãos, mas não apenas cidadãos, vocês são cidadãos de um lugar muito específico. Vocês são cidadãos do céu. Como é que você se torna um cidadão? De qualquer local, de qualquer país. Sabe por que eu sou brasileiro? Porque eu sou nascido no Brasil. Então, para você ser cidadão de um local, você tem que nascer nesse local. Você já está entendendo. É por isso que o Senhor Jesus diz: você não pode viver no reino dos céus sem antes nascer de novo. Quando você tomou a decisão de aceitar Jesus, você nasceu de novo. Ele está falando: agora você recebeu o passaporte, agora você é cidadão, agora você tem um carimbo e você é um cidadão, não do Brasil, não de qualquer local. Você é um cidadão dos céus. A cidadania do céu é top, porque tem privilégios, porque ela nos dá direitos. Membresia não pode, de igreja, denominação, não me dá tantos privilégios e direitos. Mas quando você é cidadão do céu, você tem os direitos que o céu tem, você tem os privilégios que o céu tem, você tem a autoridade que o céu tem, você tem a unção que o céu tem. Quando nós somos cidadãos de algum local e a gente chega, nós representamos esse local. Mas pastor, tem uma problemática. Eu nasci de novo, eu sou cidadão do céu, mas eu continuo morando na terra, eu resido aqui na terra. Como é que funciona isso, pastor? O que eu sou então? Se eu sou nascido do céu, por que eu estou vivendo aqui na terra? O que eu sou? Simples, você é um embaixador. Diga para a pessoa do seu lado e aponta: você é um embaixador do céu. Embaixador, pastor Ribeiro entende muito bem disso. É quando um governo, um país, manda alguém do seu país para outro lugar para representá-lo. Então, os meus direitos, os meus privilégios são do céu, mas eu estou vivendo eles aqui na terra. Então, um embaixador do céu, quando ele enfrenta um problema, um embate, ele não fala assim: meus sentimentos dizem que a gente tem que fazer isso. Não. Se você é cidadão do céu, você não fala dos seus sentimentos. Você fala assim: lá no meu país, o conselho é esse. Lá no meu país, a gente faz assim. Então, toda vez que você entrar num problema, num embate, numa crise, numa grande luta, não entre com os seus sentimentos, entre com o teu Deus, porque você representa Ele. Deus te fez um embaixador, e você é embaixador de um local muito bonito do céu, e o céu te enviou. Toda vez que você vivenciar um grande gigante, não entre com o seu pensamento ou os seus sentimentos, entre com aquilo que o céu diz ao teu respeito. Chama os seus direitos e os seus privilégios para dentro da sua vida, porque você representa um rei, e foi o reino que te enviou aqui para a terra. Glória a Deus por isso. Então, Jesus, ele vai além, e em vários momentos ele vai dando esses ensinamentos nos seus discípulos, para grandes multidões. Ele fala assim: vocês aprenderam aqui que é dente por dente e olho por olho, mas de onde eu vim não é dente por dente e olho por olho. A lei lá é: para você ser perdoado, você tem que perdoar e amar os seus inimigos. Meu Deus. Vocês dizem aqui no país de vocês, e vocês aprendem o seguinte sobre dinheiro: eu preciso guardar dinheiro porque um dia eu vou precisar. Lá no céu é diferente: eu preciso dar dinheiro porque um dia eu vou precisar. Porque aqui vocês entendem que eu tenho que guardar, porque se eu der dinheiro, eu vou empobrecer. No céu, se você der dinheiro, você vai enobrecer. Você não fica mais pobre quando você dá na casa do Senhor, você fica mais nobre quando você dá na casa do Senhor. Não é guardar
ganhar dinheiro para ter, é dar dinheiro para ter, porque todo aquele que dá, recebe. Se você dá muito, você recebe muito, porque o dinheiro, ele é uma ferramenta. Que ferramenta esse é? É uma ferramenta para você ativar e abrir a economia do céu ao seu favor. Se você é cidadão do céu, e eu estou ensinando isso porque você é cidadão de lá. Você não entende como funciona a economia de onde você veio, não? A economia de lá é o seguinte: você quer ter? Dá. Você quer ganhar? Entrega. Você quer receber? Dá. Você quer ter perdão? Perdoa. É assim que funciona no céu. É dando que se recebe. Então Deus te dá na mão uma espécie monetária da terra, mas você tem que entender que é uma chave para você abrir as janelas dos céus. Faça isso e vocês vão ver se eu não vou abrir as janelas do céu. Traz para minha casa 10%. Traz para mim essa taxa. Traz para mim esse imposto. Traz o que eu estou pedindo, dizendo que é meu, que vocês vão ver o que eu vou fazer. Não vai ter local para vocês guardar a bênção que eu vou derramar para vocês. Então, existem coisas que comprovam a nossa cidadania. Primeiro, para eu ser cidadão de um local, eu tenho que nascer lá. Segundo, eu tenho que contribuir lá. Eu tenho que pagar imposto. Tem CPF? Se você não paga o seu imposto, claro, dependendo da alíquota que você está ilegal. Porque quando um governo olha o seu imposto, ele não vê como o seu dinheiro, ele vê como o dinheiro dele. Você duvida? Deixa de pagar imposto para você ver as cartinhas que vão chegar à Receita Federal, o pessoal indo atrás daquilo, que eles falam: não, esse dinheiro não é teu não, esse dinheiro pertence ao reino, pertence ao governo. Só que o governo do céu, ele é muito mais efetivo do que o governo do Brasil. Ele não precisa de 27% do que você tem, do que você ganha. Ele fala assim: 10%. Com 10%, a minha casa vai estar cheia. Com 10%, não vai faltar nada para a minha obra. Com 10%, eu consigo fazer tudo aquilo que eu preciso fazer. Não apenas na sua vida, mas onde você está na terra. Porque eu vou impactar a terra com a minha cultura do céu. E a minha economia precisa ser destravada para que ela derrame sobre a sua vida. Traga 10% para a minha casa. Por quê? Porque existem promessas com aqueles que são legais, com aqueles que trazem, com aqueles que são generosos, com aqueles que são fiéis. Primeiro, ele abre janela. O seu dinheiro não é para pagar a conta da igreja. O seu dinheiro serve para abrir a janela do céu. Dinheiro não serve para pagar boleto. Dinheiro serve para abrir janela. Você tem uma chave na sua mão e Deus colocou e fazendo: eu quero ver se você vai abrir aquilo que eu tenho guardado para você, e você vai enriquecer, você vai abençoar, você vai prosperar, entendendo o propósito que você tem. Quando eu entrego o meu imposto aqui, o governo mal consegue me dar saúde pública. Ele não consegue me ajudar com muitas coisas. Sabe o que você tem no reino? Você tem cura. Aleluia. Você tem milagre. Você tem restauração. Sabe o que existe na cidadania no céu? Paz, amor, compaixão, autoridade, unção. Existe tudo isso com a cidadania onde você nasceu e pertence. Tudo isso está ao seu alcance. Então, quando você entrega o seu dízimo e a sua oferta, você tem direito a todas as coisas que o reino dos céus tem para você, porque você é um cidadão legal, você nasceu de novo e você contribui. Não adianta só receber, você precisa dar. Então Deus está falando: garanta com os seus 10% que a minha casa esteja cheia, para vocês verem se eu não vou encher a casa de vocês. Porque quando vocês abençoam a minha casa, eu vou abençoar a casa de vocês. Por isso, não deixa faltar nada na minha casa, para que o meu nome seja engrandecido e glorificado. Meu Deus, isso é a economia do reino, é o local a qual você pertence. E sabe de uma coisa interessante? Deus não espera e não quer que você sobreviva do seu salário. Que é isso, pastor? Você vai entender isso. Não é projeto de Deus que você viva integralmente daquilo que você recebe. Entende? Deus te mandou para a terra, te deu dons, talentos. Ele abriu oportunidades, Ele te deu um emprego, Ele te deu uma renda, Ele te deu um salário, Ele te deu uma carreira. Para quê? Para que você receba um valor monetário terreno, entendendo que aquilo é uma chave.
porque se você viver integralmente daquilo que você recebe na terra, você não entendeu ainda como abrir as comportas do céu, as janelas do céu. Deus está falando, isso aqui são chaves para ativar a economia divina. Dinheiro é uma chave. Se você consome todo o seu salário para sobreviver apenas dele, você está em voo solo, vivendo com o esforço e o suor do seu rosto. Mas se você entender que a minha parte deve ser devolvida na minha casa, eu faço questão de abrir as janelas do céu ao seu favor, e você vai entender como é que funciona a economia divina. Eu abro oportunidades, eu dou contratos, eu abro pessoas, eu te coloco nas posições, eu te coloco em salas específicas, em reuniões específicas, eu te indico através de outras pessoas que você nem imagina. Não vai faltar, você vai ter uma boa colheita quando você entender que aquilo que cai na sua mão e no seu bolso não é só para você sobreviver, é para você ativar e abrir as janelas do céu. Meu Deus do céu, estou até suando em falar nisso. Meu Deus, pastor, é fácil para você dizer isso, né, pastor? O senhor está tranquilo, está de boa, com tanta gente desempregada, com tanta gente passando dificuldade. Que audácia o senhor falar disso, para eles darem, para eles entregarem. Não é audácia minha não, gente, é audácia do rei de onde eu vir. E ele tem uma constituição chamada Bíblia, e eu leio na Bíblia que existe uma viúva de Sarepta que não tem nada, é uma seca danada. Aí Deus fala para o profeta: ei, vai lá na casa daquela viúva, porque eu já toquei, eu já acertei com ela, e ela vai prover para você comer. Que Deus audacioso. Uma mulher que não tinha quase nada, porque o profeta, quando chega lá, ela não tem nada. Ele fala: o que você tem? Ela: olha, eu tenho apenas uma farinha, um pouquinho de azeite aqui, um pouquinho de óleo, vou fazer um bolo, e a última coisa que nós temos, eu e meu filho, nós vamos comer esse bolo e depois nós vamos morrer. Ele: é só isso? É? E vocês vão comer e morrer, não tem mais nada? Não. Então faz o seguinte, não come o bolo não, me dá. Aleluias. Isso aqui é tão profundo, isso aqui é tão maravilhoso. Se eu fizesse isso, meu Deus do céu, ia sair na vanguarda, no vale, iam me cancelar no Instagram. Que absurdo, pastor, tranquilo, está pedindo dos irmãos que não tem nada, eles iam morrer. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha mesmo que o profeta queria acelerar o processo de morte daquela mulher, falando: já que tu vai morrer mesmo, me dá isso aqui e morre logo? Você acha isso? Não. O profeta sabia que o que ela tinha era o bloqueio para ela receber aquilo que o céu estava querendo entregar para ela. Você não está entendendo. Quando a última coisa que a gente tem nos impede de entregar na casa do Senhor, aí que começa a briga, porque Deus está falando: você não me deu ainda. E quando você não me dá, você não recebe a provisão da economia do céu. E o profeta entendeu: essa mulher precisa de uma intervenção, não da terra, mas divina. Se ela comer o que ela tem, ela morre depois. Mas se ela der o que ela tem, ela abre as janelas do céu e ela vai ver a provisão de Deus na vida dela. Ela pegou, deu para o profeta comeu. O que aconteceu? Começou a cair azeite na botija, começou a multiplicar a farinha na panela, caiu, transbordou. Por quê? Porque ela entendeu: o que eu tenho não é para eu sobreviver apenas, o que eu tenho é para eu ativar e abrir a economia do reino da onde eu pertenço. E quando você entende isso, você vai ver os milagres de Deus na sua vida. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode usar o que você tem para viver com o valor que você ganha, ou você aprende a dar para Deus e ver como é que funciona e experimentar a economia do reino dos céus. Então o seu dinheiro, ele não serve só para você pagar conta. O seu dinheiro é uma chave para você abrir as janelas, os cofres, as bênçãos e a provisão que só pode vir do céu. Você pode ficar de pé? O grupo de louvor pode subir aqui. Deixa eu fazer uma pergunta enquanto você se levanta. Quem quer melhorar a economia pessoal aí? Quem quer? Levanta a mão. Teve gente que não levantou, é mentira, que eu sei que você quer também. Escute. Eu defini para vocês o que é prosperidade.
eu apliquei biblicamente esta prosperidade e eu mostrei como é que é operado para você, de maneira muito clara, muito simples, dando os exemplos daqui para você entender como é que é operada a economia do céu, do reino da qual você nasceu, do local aonde você pertence, de onde você é cidadão, e qual é o resultado de quem obedece, de quem é generoso, de quem é fiel. E aí, quando você recebe uma revelação dessa, é você que decide o que eu vou fazer com isso. É que nem a viúva de Sarepta quando chegou o profeta: me dá esse bolo. Se ela comesse, ela ia morrer. E se ela desse na cabeça dela, ela ia morrer. Mas porque ela deu, ela viu um milagre, uma multiplicação, uma provisão. E o profeta foi além, ele não multiplicou só na hora, não. Ele falou assim: nunca mais vai faltar azeite na botija e farinha na sua panela. Essa é a promessa de Deus para a sua economia. Se você entender: mas pastor, eu não tenho condições de contribuir. Então você está exatamente no local, no estágio e na posição de alguém que precisa entender que você precisa contribuir. Se você não tem, você mais do que ninguém precisa da provisão da economia do céu, porque a economia da terra não está dando conta. Então às vezes o pouquinho que a gente tem é justamente o que impede as grandes multiplicações daquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Você não precisa de um salário maior, você precisa da economia do céu trabalhando do seu lado. Escreva isso: recursos terrenos não foram feitos para você viver deles. Recursos terrenos foram feitos para você ativar a economia divina. Entenda isso. Tudo que Deus te deu, Ele separou uma parte que Ele fala: é meu, não toca não. Porque se você não tocar e você entregar para mim, eu vou te abençoar. Eu falo que é chave, mas na verdade é um acesso para chegar perto, porque você não abre janela com chave, você abre porta com chave. Mas ele fala: eu vou abrir a janela do céu. Janela só se abre por dentro. Ele está falando: eu aqui do céu, eu vou escancarar essa janela, eu vou derramar sobre a sua vida. Faça prova de mim nisto.